Olha só, eu era um estudante cheio de dúvidas, inseguranças e até bloqueios. Eu me perguntava, né, por que algumas pessoas elas conseguem acertar questões de prova com facilidade e eu impacável? Isso é uma pergunta que eu fazia. E isso me fazia sentir medo, procrastinar, me sabotar, desanimar diante dos resultados ruins, às vezes até pensar em desistir. Talvez você está passando por isso, tá? Mas não desanime, vou te mostrar aqui o caminho. Eu venho de uma família humilde, estudei em escolas públicas e eu lembro que nos tempos da minha escola, o meu material escolar era doado pelos meus irmãos. Mochila, tênis, até resto de caderno recebi dos meus irmãos, tá? Não tinha condições de investir, minha família não tinha condições de investir em material de dada qualidade. Então minha realidade ela não era fácil. E olha só, hoje eu fico rindo, né? Mas eu apanhava da minha mãe, eu até brinco com a minha mãe, mãe, só ela batia muito, né, na hora do dever. Só que quando eu errava uma questão, dever de casa, ela batia querendo melhor pra gente, né? Os modos antigos de educar. Só que isso me fez desgostar de resolver exercícios, de fazer para cá, de resolver questões. E o que eu fazia então? Eu ia para a escola, eu ficava só assistindo a aula do professor. Na hora que eu pegava ali exercício, eu não resolvia. No cursinho foi a mesma coisa, os primeiros anos de cursinho, eu só ficava assistindo a aula e não gostava de resolver questões. Me preocupava só com matéria, matéria, matéria. E hoje eu vejo que muitos concurseiros, eles fazem isso, né? Eles estudam só conteúdo específico e pouco a pouco em questão. Bom, e aí eu me dei mal, né, nos estudos e tive que deixar os estudos. Mas aí veio a época de trabalhar e era só trabalho pesado, só empregos que não me levariam a bons salários, a um futuro promissor. Então foi nesse momento que eu tive uma epifania. Eu percebi que os estudos, eles eram a minha única chave para um futuro diferente, para um futuro melhor. Eu só conseguiria ter um futuro melhor se eu estudasse. Fora isso, eu ia trabalhar em serviço pesado, serviço duro, salário ruim, ok? E o que eu fiz então? Olha, eu vou retomar os estudos. E com toda a garra e determinação, na tentativa, né, de fazer um curso superior para melhorar as minhas condições de trabalho, eu comecei a me preparar para ingressar numa universidade federal, que eu só poderia fazer faculdade se fosse uma universidade pública. E aí eu comecei a estudar o vestibular da UFMG. Como eu disse, na época não tinha nenhum. Eu fazia primeira etapa, segunda etapa, uma prova muito concorrida. Eu não gostava de matemática, tinha dificuldade com questões de matemática. Tá um erro que eu carreguei das séries anteriores. E aí, nesse vestibular, eu fui bem em todas as matérias. Mas eu fui eliminado porque ficou faltando uma questão de matemática. Olha só, em uma questão de matemática me tirou do vestibular e eu tive que adiar o meu sonho por mais um ano. Só que não é só adiar o sonho, mais um ano pagando por cima, é mais um ano se dedicando, trabalhando, estudando. Bom, e aí eu pensei comigo, né? Se no próximo ano eu tiver que passar por isso de novo, dificuldade da matemática, como eu posso superar? Foi aí que eu comecei a pensar. Não basta só estudar teoria, ler os livros, eu tenho que saber resolver exercícios. E também ter estratégias para aqueles exercícios que eu não sei resolver, que eu não sei a matéria. E aí, de tanto resolver exercícios, eu percebi que algumas questões elas tinham padrões, elas seguiam modelos. E aí foi nesse momento, e também com a ajuda de uma pessoa muito especial na minha vida, que hoje é minha esposa, professora de matemática, surgiu a ideia de modelar questões, de identificar padrões das questões e modelar. Eu pensei, seria possível identificar algum padrão que me ajudaria a deduzir a maior chance de acertar a resposta correta das provas de matemática? Já que eu era um péssimo nessa matéria, eu tive que pensar em uma estratégia, né? Então foi exatamente isso que eu consegui. Na minha segunda tentativa para ingressar na UFMG, eu utilizei a modelagem na prova de matemática e consegui acertar 5 questões que eram necessárias para ser aprovado na primeira etapa. Eu tinha ido bem nas outras, fui para a segunda etapa e na segunda etapa eram matérias específicas da área de biomédicas, né? Química, biologia. E eu dominava essas matérias e me dei bem e ingressei. E com essa história eu quero que você perceba uma coisa. O que estava impedindo a minha aprovação eram 2 questões de matemática, uma questão de matemática. Se não fosse a modelagem, talvez eu ficaria novamente com 2, 3 pontos, até mesmo 1 ponto como foi no primeiro ano. Eu estava bem preparado, eu fui bem em todas as outras disciplinas, mas eu tinha uma fraqueza, tá? Que era a prova de matemática. E a estratégia correta foi o que proporcionou eu conseguir a minha aprovação.